E é muito possível que se tivessem lançado, monte abaixo, no encalço do mestre, se não se tivesse dado a oportuníssima intervenção de Bartolomeu. Logo que Simão, o zelota, acabou de falar, Bartolomeu pediu calma e lembrou aos seus amigos os constantes ensinamentos sobre a não violência, que Jesus lhes pregara. De modo suave, o apóstolo reavivou a memória dos inflamados discípulos, citando as palavras pronunciadas pelo rabi naquela mesma noite, ordenando-lhes que protegessem e conservassem as suas vidas, para que pudessem difundir e propagar a mensagem do reino dos céus. A tese de Bartolomeu foi apoiada vivamente por Tiago, o irmão de João Zebedeu, que também explicou aos companheiros como Pedro, alguns gregos e ele próprio tinham desembainhado as espadas no momento da prisão de Jesus e como o mestre lhes pedira que guardassem as armas. Os ânimos, assim parecia, foram se apaziguando. Depois, também intervieram Filipe e Mateus e, por último, Tomé, que insistiu com seu característico sentido prático, na necessidade de não se exporem a perigos mortais, tal como Jesus tinha sugerido ao seu amigo Lázaro. Os argumentos de Tomé, pedindo aos discípulos que se dispersassem enquanto esperavam por novos acontecimentos, acabaram por dominar a ânsia de luta dos adeptos de Cristo e os discípulos acabaram por dispersar. Pelas 2:30 ou 3 menos um quarto daquela madrugada, o jardim ficou deserto. Apenas David e Zebedeu e um reduzido grupo de mensageiros continuaram no acampamento, preparando-se para uma missão que, como já insinuei, seria vital. O intrépido discípulo soube organizar-se de tal forma que, por intermédio de João Zebedeu, de José de Arimateia e de outros agentes, pôde dispor de uma notável e precisa informação sobre o decorrer dos acontecimentos. De hora a hora, aproximadamente, um dos seus velozes mensageiros se encontrava com os citados, trazendo as notícias ao improvisado quartel-general do Getsemane. Dali, por sua vez, David enviava outros correios para os pontos onde os apóstolos tinham combinado esconder-se. 5 Bartolomeu, Filipe, os 2 gêmeos e Tomé, nas aldeias de Betfagé e Betânia. Os 4 restantes, Simão, o zelota, Tiago, Tadeu e André em Jerusalém. Quando perguntei ao emissário por Pedro, o jovem tranquilizou-me. Pouco depois do amanhecer, David encontrara-o nas proximidades do acampamento, sem rumo certo e cheio de tristeza. É possível que, naqueles instantes, nem David e Zebedeu, o emissário ou discípulos, soubessem a verdadeira razão da imensa angústia do fogoso Simão. A verdade é que David ordenou a um dos correios que o acompanhasse à casa de Nicodemo, na cidade santa, ponto de encontro de seu irmão André e dos outros 3 apóstolos. O emissário que acompanhava José de Arimateia informou-me também que, pouco depois da partida de Pedro, chegou ao jardim um dos irmãos carnais do mestre, Judas. Adiantara-se ao resto da família e soube ali da trágica prisão de Jesus. A pedido de David e Zebedeu, voltou apressado pelo atalho que atravessa o Monte das Oliveiras juntando-se a Maria, sua mãe, e aos restantes elementos da família. As ordens de David eram que a família do mestre se conservasse na casa de Marta e de Maria, em Betânia. E assim se fez. Isto significava que Maria, a mãe de Jesus de Nazaré, se encontrava nas proximidades de Jerusalém, e que, naturalmente, devia estar avisada do que acontecia ao filho. A possibilidade de me encontrar com Maria fez-me estremecer, o vento soprava com mais força. Quando alcançamos Caifás e as suas hostes, um dos 2 legionários que estavam de guarda do lado norte da muralha exterior, que rodeava a fortaleza, acorreu ao interior do quartel, para anunciar a presença daquele importante grupo de sacerdotes. Segundo parecia, o sumo sacerdote tinha avisado a sentinela de que o procurador sabia daquela visita matinal. José e eu entreolhamo-nos, deduzindo que Pôncio Pilatos podia ter tido conhecimento do fato pelos judeus que na noite anterior lhe tinham solicitado uma escolta. Fosse como fosse, há algum tempo que Pilatos aguardava a chegada da representação do Sinédrio. Enquanto esperávamos junto do parapeito de pedra, anunciei a José de Arimateia que, aproveitando a ordem que me concederá o próprio procurador, tentaria antecipar-me a Caifás e ao seu pelotão.
Ele concordou, acrescentando que era intenção sua continuar ao lado do mestre e que, provavelmente, nos voltaríamos a ver na residência do procurador. Assim, esquecendo a minha intenção de entrar na Torre Antônia pelo túnel da ala ocidental, peguei no salvo-conduto, apresentando-o ao legionário. Este, ao ler a autorização e ao ouvir o nome de Civilis, deu-me passagem, apresentando-me a vários soldados que estavam de guarda do outro lado do fosso, junto de uma grande porta aberta na muralha e ladeada por duas pequenas torres de vigilância. Ao atravessar a ponte levadiça, semelhante à que facilitava o acesso pelo túnel, um dos guardas cortou-me a passagem. Tive de repetir a operação. A sentinela voltou a examinar o documento ordem do procurador e ordenou-me que esperasse. Depois, deixou seu posto de guarda e entrou na fortaleza. A porta monumental coroada por um arco de volta inteira tinha dois grandes batentes de madeira presos a postes verticais, que podiam girar em encaixes na pedra. Pensei que, desta maneira, em momentos de perigo ou ataque, se podiam fechar batentes, trancando-os por dentro. Poucos minutos depois, o legionário chamava-me de uma escadaria de pedra existente ao fundo. Caminhei sozinho até a sentinela, atravessando um largo pátio, perfeitamente empedrado com cantos rodados. Junto da escadaria, o soldado indicou-me um oficial, dizendo: "Ele te levará até Civilis." Assim foi. No final daqueles 15 degraus esperava-me um centurião. A escadaria dava acesso a uma espécie de terraço retangular, cuidadosamente ladrilhado e cercado de ambos os lados por uma série de balaustres de mármore com 1 metro de altura. Era a entrada principal do que poderíamos denominar a residência privada do procurador. Um edifício suntuoso, relativamente afastado do conjunto, ainda que dentro da fortaleza. O oficial guiou-me até uma entrada de extraordinárias dimensões, de onde partiam 3 escadarias, todas de mármore branco. "Espera aqui", disse-me, enquanto se dirigia para as escadas que ficavam em frente da outra escada de duplo batente do vestíbulo. Junto da referida escadaria estavam de guarda mais 2 soldados, com as suas lanças e cotas de malha. Obedeci, contemplando com admiração a série de envidraçados multicores que se alinhavam ao longo das paredes, proporcionando à quadra uma abundante luz natural. Nas paredes, revestidas a granito de Siena, tinham sido abertos numerosos nichos, onde se encontravam bustos do imperador, jarros gregos decorados com cenas mitológicas e candelabros de prata. O pavimento do vestíbulo fora trabalhado com um extenso mosaico, que nada tinha a invejar aos que eu vira nas ruínas de Pompeia. Distraído com aquela luxuosa decoração, não notei a chegada de Civilis. O centurião e comandante da legião saudou-me, sorridente. Naquela altura trazia um capacete extremamente polido e rematado por um penacho de penas vermelhas. Antes que pudesse explicar-lhe que desejava alterar os meus planos, Civilis avançou até a porta do vestíbulo e, apontando o portão da muralha, anunciou-me que o dia se tinha complicado. Com um gesto de aborrecimento, revela: "Esta manhã, Pilatos tem de receber vários representantes do Conselho de Justiça dos Judeus." "Já sei", respondi, "é disso justamente que te queria falar." O centurião fitou-me, surpreendido. "Ouvi dizer que os judeus querem julgar o mágico. Eu o vi passar. Sabes que me interesso pelos astros e seus desígnios e gostaria de te pedir, e pedir ao procurador, uma pequena alteração de planos." Civilis continuou a ouvir-me com atenção. "Tenho ouvido dizer", continuei, "que esse homem a quem chamam Jesus de Nazaré tem feito grandes prodígios e, abusando da vossa hospitalidade, gostaria de estar presente quando ele for levado à presença de Pilatos." Antes que o centurião pudesse responder, concluí as minhas palavras como uma afirmação que, tal como esperava, só em parte atraiu a curiosidade do romano. "Soube que ainda hoje, tu, o procurador, eu e toda a cidade teremos oportunidade de assistir a um estranho fenômeno celeste." O pragmático e incrédulo oficial sorriu zombeteiramente, limitando-se a responder: "Está bem, Jasão, vou dizer a Pilatos." Civilis desapareceu pela escadaria central, ao encontro do procurador, não sem antes me ter dito para ficar ali.
Aquelas ratazanas, comentou para mim, referindo-se aos sacerdotes, que aguardavam junto do parapeito exterior, não têm escrúpulos em nos vir impedir que executemos um dos seus e, no entanto, não querem entrar no pretório, com medo de se contaminarem e não poderem celebrar a sua maldita Páscoa. Civilis tinha razão. Para a celebração da festa anual da Páscoa, os judeus, muito especialmente os membros das diferentes castas sacerdotais, tinham proibido a entrada nas casas dos gentios, todas elas suspeitas de albergar alimentos que pudessem conter fermento, sendo este contato com substâncias fermentadas rigorosamente proibido. Isso fez-me pensar que o procurador e os seus homens não teriam outro remédio senão ouvir Caifás e os saduceus às portas do pretório, quase por certo, conclui, muito próximo daquelas escadarias que acabo de subir. E preparei a minha vara de Moisés para o que ia ser o primeiro encontro oficial de Pilatos com os membros do Sinédrio. Efetivamente, pelas 8h15 daquela manhã de sexta-feira, 7 de abril, o gordo procurador apareceu no alto da escadaria central do vestíbulo onde eu esperava. Vinha acompanhado por Civilis e por mais 3 ou 4 centuriões. Ao ver-me, apressou-se descendo as escadas, saudando-me com os braços erguidos. Pilatos mudara de indumentária. Nesta altura, e dada a sua qualidade de representante de César, trazia uma armadura de metal, curta e musculada, belamente trabalhada e brilhante como um espelho ao estilo das melhores couraças gregas da época. Por baixo da armadura via-se uma túnica curta de seda, de meia manga, cor de osso, cuidadosamente engomada e rematada por franjas douradas. O volumoso ventre do procurador sobressaía por baixo da couraça, dando-lhe um perfil bem pouco cavalheiresco. Em volta do pescoço, e caindo-lhe pelas costas, trazia um manto, ou sagum, de tom vermelho arroxeado, muito claro. Porém, o que mais me chamou a atenção, foram as pernas. Apareciam envolvidas inteiramente em faixas de linho. Aquilo fez-me suspeitar de que o procurador padecia de varizes.